Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. E é isso, pessoal, começando mais um super podcast No Ritmo com Você, Jornal da República e Última Hora Online, essa parceria com Ralph Lixotti e nosso querido Robson Tauber, e hoje recebendo o ilustre Ciro Darlan, desembargador aposentado e vice-presidente da Academia Brasileira de Letras de Cárcere. Não é isso, Ralph? É isso mesmo. O senhor, vou começar já perguntando, né? O senhor ficou nacionalmente conhecido pela sua atuação na vara de infância e adolescente. O que mudou, o que você acha que mudou o ECA nesses últimos 30 anos? Teve mudança? Porque agora está se votando diminuir a maioridade penal, e pessoas batendo palma para isso. Fala um pouco com a sua experiência de vida que atuou, que ajudou aí a milhares de crianças a se desenvolver nesse estado, sobre essa questão da maioridade penal e o que mudou, se realmente a lei foi cumprida. Abraço, Ralph, a alegria é muito grande estar aqui com você, com o nosso DJ português, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. A civilização, ela anda em zigue-zague, né? Ora vai para frente, ora vai para trás. Nós tivemos, na pós-ditadura militar, um avanço civilizatório muito grande com o advento da Constituição Cidadã. Sim. E a partir da Constituição Cidadã, várias vertentes foram nascendo num Congresso que legislava para o povo, para a cidadania, para os segmentos da sociedade, e um desses segmentos foi o segmento de crianças e adolescentes, que tradicionalmente no Brasil é maltratado, né? Nós temos a fama de sermos uma sociedade que tratamos muito mal crianças e adolescentes, sobretudo aquelas do segmento mais pobre da população, né? Quando nasce o nosso filho, quando nasce o nosso neto, nós apagamos tudo passa para um segundo plano, e a prioridade absoluta é a nossa criança, que vai nascer, que nós devemos alimentar, que nós devemos educar, que nós devemos proteger. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei originária da Constituição Cidadã, que levou o Brasil a um patamar civilizatório de primeiro mundo. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado pelo Congresso Nacional, por unanimidade, né, e foi sancionado, veja bem, pelo presidente Fernando Collor, né? Nós falamos tão mal do presidente Fernando Collor, né? E Dom Helder Câmara dizia que ninguém é tão mal, ninguém é tão ruim que não tem alguma coisa de bom no seu currículo. Esta é uma qualidade que nós devemos atribuir ao presidente Fernando Collor. Ele sancionou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas parou aí. O nosso avanço civilizatório não seguiu o rumo que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu, e que iluminou vários países que passaram a copiar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os países latino-americanos, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, todos esses países copiaram. Se você lê, o Estatuto da Criança e do Adolescente em espanhol. Vários países africanos e até europeus copiaram a nossa lei, porque a nossa lei é uma lei avançada. Eu não estou dizendo que foi. Só que ela foi muito boicotada. E esse boicote começou com a magistratura brasileira. Veja bem, a magistratura brasileira, ela é formada, o Ralph, nosso querido advogado, conhece isso, por homens brancos, conservadores, reacionários e de classe alta, economicamente alta. Essas pessoas não têm a sensibilidade para olhar para uma criança que nasce pobre, de pais separados, muitas vezes pais desempregados, pais viciados, pais presos,
né? E que não tem as mesmas condições de desenvolvimento que têm os nossos filhos, que tem o filho da classe média, da classe alta. E o que acontece é que o Estatuto da Criança e do Adolescente criou um sistema de proteção integral que nunca funcionou. Por que nunca funcionou? Porque ele sempre foi boicotado pelas autoridades públicas. O primeiro dele, mais importante, né, que antes pertencia à aba dos poderes do juiz de menores, então chamado juiz de menores. O juiz de menores, ele tinha um poder absoluto. Se ele encontrasse uma criança na rua, ele não queria saber se essa criança tinha cometido um crime, um ato infracional ou não. Recolhia, prendia em campos de concentração, né? Nós conhecemos a história do SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Eram campos de concentração, né? As crianças eram ali depositadas e eram maltratadas, eram vítimas de violência, toda forma de violência, sob a custódia do Estado. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente retira esse poder tutelar do juiz e da sociedade, quando cria o Conselho Tutelar. O que são os conselhos tutelares? Diz a lei que todo município deve eleger os conselhos tutelares no rol da sociedade. Então, democratiza essa obrigação de tutelar, de cuidar. E, se eu não estou enganado, de 2 em 2 anos, né? De 4 em 4 anos agora, de 4 em 4 anos. Só que essa eleição, ela virou um cabide de cabos eleitorais. Porque o político que sempre olha para o seu interesse, não para o interesse público, o que ele passou a fazer? Passou a financiar as campanhas dos conselheiros tutelares para que eles, ao ingressar nas comunidades onde eles atuem, eles sejam cabos eleitorais daqueles políticos que os financiaram. Então, ele tirou a finalidade tão importante, né? Do Conselho Tutelar. E daí, por outro lado, o Conselho Tutelar é um órgão municipal, então compete à Câmara dos Vereadores e ao prefeito criar os conselhos tutelares. Para você ter uma ideia, cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar. Sim. Então, nesse raciocínio, o município do Rio de Janeiro deveria ter 61 conselhos tutelares. Quantos tem? 19. Caramba! Então, menos 19, que a metade mesmo. 19 não cumpre a sua missão, porque são crianças espalhadas e que nascem todo dia e que estão nas comunidades mais pobres. Então, além disso, compete ao município dar a esse conselho tutelar condições de funcionamento. Sim. Tem que ter uma rede de computador, tem que ter instalações de comunicação, telefone, tem que ter viatura, tem que ter uma equipe técnica com psicólogo, com assistente social. O básico, né? Os municípios não dotam os conselhos tutelares do básico. Então, o conselho tutelar não funciona. Há 36 anos, não funciona. Mas se você perguntar ao último prefeito aqui do Rio de Janeiro, prefeito, por que o senhor não investe no conselho tutelar? Ora, mas nós temos 19 conselhos tutelares. Eles sempre têm. É a mesma coisa se você consultar. Prefeito, está faltando creche para as crianças, para as mães deixarem as crianças para poder trabalhar, para as mães pobres, para os pais pobres. Eu falo, não, mas o município tem creche para atender uma demanda de uma população de 1 milhão de pessoas. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Então, por isso é que hoje nós estamos discutindo, voltando à sua pergunta, a questão da maioridade penal. Porque crianças abandonadas, amamentadas pela violência, você imagina uma criança do Morro Dona Marta, né, que ontem teve guerra, né? Você imagina uma criança que vive sob a tensão de uma guerra, como as crianças lá de Gaza, como as crianças lá da Ucrânia, estão numa situação de guerra permanente.
Essas crianças têm condições de se desenvolver de uma forma sadia? Psicologicamente, totalmente. Estamos falando de violência contra a criança. Você deixa uma criança abandonada dentro de casa porque a mãe tem que prover, o pai tem que prover o lar, tem que buscar alimento. Então deixa a criança abandonada, cuidada às vezes por uma outra criança de 8 anos, de 10 anos. Né? Essas crianças que não têm creche, que não têm uma escola de horário integral, como é que elas vão se desenvolver de forma sadia? Logo, elas vivem num mundo consumerista. Todo mundo quer esse casaco lindo que você está, todo mundo quer essa gravata maravilhosa, esse celular da moda. E os adolescentes, eles crescem, eles querem isso, eles aspiram isso. Eles são convocados a obter isso de alguma forma. Como eles não têm condições econômicas, eles entram na criminalidade. Quem coloca essas crianças na criminalidade? Nós, a sociedade capitalista, por falta de desigualdade social igual ao Brasil, poucos países têm, né? Então, você vive diante de um aparelho de televisão, de qualquer meio de comunicação, mandando você consuma isso, né? Agora vamos consumir um Monjaro, né? Aqueles que estão mais gordinhos vão conseguir um Monjaro. Quem pode comprar um Monjaro? Custa R$1.000. Né? Mais barata. Mais barato. Né? Normal, então, 3.500. Quem pode comprar um celular? Qual é o celular mais barato? 300, 500 reais? Não, 800 a 1.000 também. Pois é, então, quem é que pode comprar? Mas todo mundo quer entrar no meio de comunicação, porque você sem comunicação, você não fala com ninguém, você não fala com seu amigo, você não canta uma menina, você não canta um menino, né? Enfim, você não consegue se comunicar no mundo da juventude. E a juventude online, né? E você não consegue matar sua curiosidade, porque na telinha do celular está ali todas as informações do mundo, né? O Google está aí para educar para o bem e para o mal. E diminuindo a maioridade, melhora ou não? Bom, nós temos a antítese para a violência. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Se ele funcionar, né, se nós tivermos todas as crianças com seus direitos assegurados, respeitados, ninguém vai precisar discutir redução da maioridade penal. Como nós estamos num momento em que eu disse que a civilização cresce em zigue-zague, hora sobe, hora desce, hora sobe. Como nós estamos num momento de baixa, nós estamos numa sociedade do ódio, em que ganham aqueles que pisam na cabeça dos outros, aqueles que alimentam-se da violência, porque tem gente que ganha dinheiro com a violência, né? Você está vendo agora, nós estamos em pleno período eleitoral, e este é o momento que o cara quer ganhar eleitor, enganando o eleitor, dizendo que vai resolver o problema da violência com a redução da maioridade penal. Nós tivemos aqui um governador, né, só os mais velhos lembram disso, que prometeu acabar com a violência em 6 meses. O que ele fez? Acabou com os CIEPs. Ele acabou com os CIEPs, porque o CIEPs era educação integral para o pobre, alimentação integral para o pobre. E esse candidato a governador, Moreira Franco, a campanha dele foi igualzinha que agora estão fazendo para redução da maioridade penal, para aumentar as penas, para colocar mais gente na cadeia, para distribuir armas para as pessoas brigarem, se matarem, né? Então, naquela época, naquela eleição, o candidato era Darcy Ribeiro, o pai da educação, o pai dos CIEPs. Professor, né? E quem concorreu contra ele? Moreira Franco. E o que Moreira Franco enganou o seu eleitorado? Dizendo, em 6 meses eu acabo com a violência. Acabou. Esse discurso a gente sempre ouve, né? Acabou com o CIEPs. Acabou com a educação pública de qualidade. E o CIEPs agora, conta um caso da sua prática. A gente sabia que Vossa Excelência de vez em quando barrava um bailezinho funk, de vez em quando barrava uma novela que queria expor uma criança. Não barrava, né? Uma escola de samba que às vezes queria subir. Vossa Excelência ficou conhecido pela dinâmica, pela dura lex,
por botar a lei em ação. Conta Galera, um pouco dessas ações aí na sua vivência para diminuir essa precariedade da infância. Eu sou um acidente de percurso, né? Porque a nossa magistratura, você sabe, é uma magistratura de sobrenome, né? O juiz, geralmente, ele é neto de um desembargador, que é bisneto de um ministro, que é tataraneto. E pior, que tem um escritório que representa. Então você sabe que a magistratura do Brasil, ela é assim. Eu saí lá do interior da Paraíba e parei aqui no Rio de Janeiro, fiz um concurso público e caí de paraquedas na Vara da Infância e da Juventude. Eu caí na Vara da Infância e da Juventude em que ano? 1990. E por que eu estou frisando 1990? Porque foi o ano que entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí o desafio é o seguinte, cara, você está numa sociedade que maltrata a criança, que recolhe a criança para campos de concentração, só que você agora tem uma lei que você tem que respeitar e fazer respeitar, que chama-se, cuja a doutrina é doutrina da proteção integral. Aí esse é o desafio. E aí você pega uma mídia, eu briguei muito com a mídia, né, que colocava a criança na primeira página, com a cara da criança, botava o endereço, o telefone, lugar onde encontrar a criança para o bandido, para o miliciano ir lá matar aquela criança. A lei dizia, não pode expor nome nem imagem de criança. Aí eu começo a brigar com o jornal da época, era um belíssimo jornal de grande venda, o jornal O Dia, né, que botava sangue na sua primeira página, e o povo gosta de sangue, por isso o Dia vendia tanto, né? O Dia, a Luta Democrática, eram jornais da época. O Povo também, aquele Povo. E aí, esses jornais eu comecei a disciplinar, né? Era uma época também em que se desenvolveu muito os bailes funks, né? Foi uma coisa até muito bacana para a cultura popular, porque o povo precisa de cultura, aliás, o povo precisa de lazer. E o lazer é garantido à classe média alta, mas nas favelas, nas comunidades, você não tem lazer, você não tem praia, você não tem campo de futebol, você não tem praça pública. Então surgiu o funk como a grande novidade da época. Então tinha baile funk em todo lugar. Nada contra o funk, nada contra o baile funk, mas eu precisava disciplinar aquilo, porque começaram a dizer, o baile funk é promovido pelos traficantes para vender droga. Bom, tudo bem. Se você vai para o baile funk para se divertir, todo mundo pode ir. Mas se você vai para comprar droga, criança e adolescente não pode. Então, os bailes funks começaram a ser mostrados, a mídia começou a mostrar uma sexualidade fora da época, uma sexualidade avançada. Bom, criança e adolescente não vai ter sexualidade, não vai ser submetida a práticas sexuais. Então, comecei a disciplinar, e eu tinha... Hoje um grande amigo meu, Furacão 2000, né? Rômulo Costa, a Mãe Loura, Verônica Costa, o Zezinho, tinha esses... Disco. Tinha esses camaradas. Cashbox, DJ Malboro, né? DJ Malboro. Tinha esses camaradas que tinham esses bailes sem censura e sem freios. Eu falei, bom, então pode, só que não pode entrar criança e adolescente. Aí comecei a comprar briga com os interesses econômicos, porque quem ia eram os jovens, a juventude é que gostava disso, né? E então eu até fiquei marcado, né, pelo povo do funk. De vez em quando eu encontro falo, nunca tive nada contra o funk, eu tive contra os excessos praticados contra crianças e adolescentes. Tinha criança que engravidava ali na fila. Tinha um tal de um trenzinho que as meninas passavam pelo constrangimento de uma fila de 10, 15 crianças. Depois aparecia lá na Vara da Infância e da Juventude grávida.
Quem é o pai, minha filha? Não sei, foram 10 na mesma noite, foram 12. Complicado. Então, eu tinha que proteger essas jovens. Aí, Uma triste realidade daquele momento. naquele momento, né? Mas essa foi a minha grande cruz. Mas não foi só com o baile funk. Quando a Rede Globo abusou, né? Porque há uma grande controvérsia no Brasil, né, que diz o seguinte: adolescente não pode trabalhar só depois dos 16 anos. O que é uma coisa de ser discutida, porque se o adolescente de 16 anos não pode trabalhar na forma da lei, como ele vai sobreviver? Sim. Qual é a alternativa dele? A alternativa dele é a criminalidade? A alternativa dele são os camelôs? É a informalidade? Isso é discutível, eu discuto isso, sempre discuti isso. Mas a lei era essa. Mas quando se tratava de artes, você não vai proibir um menino que aprende a tocar piano aos 6 anos de idade. Você não vai proibir esse menino de se apresentar. Se você tem uma menina que começa a dançar balé com 12 anos ou com 5 anos, você não vai proibir, porque é arte. Isso é arte. Você não vai proibir o menino... O Brasil é o 8º país que tem mais superdotados no mundo. Pois é. A ginástica olímpica, o esporte olímpico, aí só porque é esporte... 7 mil Tem que 12, começar 14 cedo. anos, Tem que começar cedo. Por exemplo... A menina do skate ganhou medalha olímpica com 12 anos. Se aparece um Messi aqui, um Messi com 5 anos de idade, você vai impedir o Messi de treinar e de jogar, você não pode fazer isso. Então eu tinha essa compreensão com relação aos artistas. Sim. A novela, o que é? A novela é a reprodução da vida, né? A arte copiando a vida. Você não pode impedir que na arte existam crianças. Pô. Na vida, as crianças estão presentes, então você autoriza que as crianças, mediante cuidados. A criança não pode fazer a gravação em horário escolar, a criança tem que estar em horário escolar garantido, você não pode colocar crianças em cenas de violência. Né? E aí eu recebi uma denúncia, eu autorizei as crianças na novela do Manuel Carlos, lá, não lembro o nome da novela. Eu autorizei. Aí veio uma denúncia dizendo que uma criança de 1 ano e 8 meses, no colo de uma atriz, brigando, uma cena de briga entre marido e mulher, né? E a criança no colo, e essa briga foi gravada 19 vezes. E a criança chorava copiosamente. Falei, bom, então... o alvará está cassado. O alvará está cassado. A mãe da criança, tudo que ela queria era o dinheiro daquela criança. Não imagina a violência psicológica que ela estava passando. Não interessa. Era o dinheiro. Então tem que entrar o juiz da infância como protetor. E aí eu disse, não vai ter mais criança nessa novela. O Ciro sempre nativo. E a história do bicheiro? Vocês descumpriram o alvará, eu cacei. Aí, Vera Fischer, eu lembro que a Vera Fischer fizeram... No alto da carreira dela. Vera Fischer, né? Hoje eu só quero homenagear a Vera Fischer, mas a Vera Fischer da época era cobiça de todos nós, né? Mas a Vera Fischer foi ao presidente Fernando Henrique Cardoso, foi reclamar de mim. O presidente, ele não quer deixar as crianças trabalhar na novela. O presidente fez o quê? Nada. O que ele podia fazer? Nada. Sociólogo. Aí a Globo recorreu, o tribunal manteve, a Globo recorreu ao Superior Tribunal, o tribunal manteve, sinal que a minha decisão estava correta. O que aconteceu depois? A Globo começou a se disciplinar. Hoje tem criança nas novelas? Tem, mas tem psicólogos, tem pessoas... Toda uma equipe por trás. Toda uma equipe. Vossa Excelência tinha um ativismo judicial, mas um ativismo judicial pelo bem das crianças. Era o meu dever. E o meu desafio é o seguinte, é você
tirar do papel uma lei numa sociedade que abominava aquela lei. Ninguém queria que a lei pegasse. E não pegou. Não pegou, porque nós estamos com 36 anos e as coisas estão da mesma forma. Né? Você ainda tem criança sofrendo violência, você ainda tem criança abandonada. Outro dia... Qual a diferença? Porque a Lei Maria da Penha parece que pegou, né? A Lei Maria da Penha pegou... O número de notificações cresceu bilhões de vezes. Mas será que a Lei da Maria da Penha pegou na sua totalidade? A violência que aumentou. Não, ainda tem feminicídio. Mas é porque antigamente não tinha notificações. Pois As pessoas não denunciavam. Os homens covardes ainda se sentem donos das mulheres. Mas por que ela teve mais sucesso do que o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque as mulheres votam, as mulheres falam, as mulheres gritam, as mulheres denunciam. Criança não, criança só chora. Você bate numa criança, você estupra uma criança, você faz mal a uma criança, ela fica calada, porque ela está tão assustada com aquilo que ela não sabe nem a quem se queixar. E depois o seguinte, a violência contra a criança, as estatísticas apontam, ela é praticada dentro de casa. Ela é praticada por pessoas que têm que proteger essa criança. E aí essa criança, ela não sabe discernir se um ato sexual é um carinho ou se é uma violência. Uma criança não sabe, a mulher sabe. E como é que lida com esses animais que às vezes, principalmente quando é um padrasto, e faz isso com as crianças? Como é que lida com um animal desse? Pois é, aí você tem que prender, você tem que ressocializar, você tem que reeducar, porque o ser humano, ele tem... Você tocou em outro ponto aí que é interessante, que ele não pode deixar de comentar nesse podcast, que é a ressocialização. Vossa Excelência criou agora... Vossa Excelência sempre está à frente do tempo, né? Vossa Excelência criou aquela universidade livre... Não, mas criou a Universidade Livre na praia de Leme, onde leva as pessoas para discutir filosofia, e também criou a Academia dos Detentos, do Cárcere. Fala um pouco pra gente dessas duas iniciativas de louvor de Vossa Excelência. Que fez até que Vossa Excelência ganhou até a medalha agora, né? Graças a isso. A filosofia na praia nasceu do embaixador Jerônimo Moscardo. O embaixador Jerônimo Moscardo é o autor intelectual. Ele foi ministro da Cultura do presidente Itamar Franco. E aí, aposentado, morando no Leme, ele concebeu essa ideia de reunir quinzenalmente na praia do Leme, na praia, por isso chama-se Filosofia na Praia, um encontro quinzenal onde se discute filosofia, onde se discute o amor, a amorosidade. Então, esse evento, que é um sucesso, já tem 8 anos, inicialmente ele foi feito na praia, na areia da praia, no calor da praia, porque é 11 horas da manhã, de 15 em 15 dias, na Praia do Leme. Então, os primeiros encontros, cada um levava a sua cadeira de praia, sentava na areia e discutia a filosofia. Mas a dona do quiosque, Maria Alice, quiosque Espaço A, todos são convidados para participar da Filosofia na Praia, quinzenalmente. A Maria Alice se apiedou daquele povo, buscando conhecimento debaixo de um sol escaldante, e convidou para ocupar o espaço no seu quiosque. Inicialmente, a Orla, que é quem administra os quiosques, não pode, porque o quiosque é só para comercializar, alimentação, papapá. Mas, posteriormente, nós conversamos, né, e o Barreto, que é o grande... É uma concessão do município, não é nada mais do que ele teve o povo, né? Ele teve Bom, ele entendeu a concepção da ideia e ele apoia e nos deixa nesse encontro. Depois teve uma lei do município que diz que não pode usar aparelhos de microfonia, de caixa de som nos quiosques. Aí nós tivemos que ir ao prefeito para explicar para ele que
é uma coisa excepcional, Sim. é uma ação cultural, uma ação de conhecimento. Mas tudo isso começou, Ralf, quando nós fizemos uma biblioteca pública na praia. Lá tinha um rapaz de uma barraca, na praia mesmo, essas que alugam cadeiras e coisas, e ele é um gaúcho, e nós começamos a dar livros para ele distribuir gratuitamente. Olha que coisa interessante que eu vou contar para vocês, pouca gente sabe disso. Exclusivo, hein? Aquela guarda municipal foi lá no Gaúcho, a barraca do Gaúcho, e proibiu o Gaúcho de distribuir livro, porque ele falou assim: estranho, você está distribuindo livro, você não ganha nada, você está distribuindo livro, também está distribuindo droga, olha só. E o Gaúcho, então, não senhor, não, a sua concessão é só para alugar cadeira de praia, você não pode distribuir livro. Olha só que coisa absurda. E era o governo... Não está distribuindo livro, ele está distribuindo conhecimento. Era o governo do prefeito Crivella. E eu fui ao Crivella. Né? Prefeito, o senhor está proibindo distribuir livro na praia. Não, isso é um mal-entendido, coisa e tal. Aí falou lá com a guarda municipal. Eu acredito que o Crivella não saiba. Nem sabia. O Ciro nos contou a história. Eu fui secretário de Receita no município de Itaperuna. Tinha lá uns 10 fiscais. Tinha dia que eu ia buscar a carrocinha do cachorro-quente na casa do fiscal. O fiscal chegava na carrocinha e falava assim: me dá 10 sanduíches. Não vai dar não? Tô levando a carrocinha. É desse jeito, as pessoas não podem ter poder. Eles confundem o poder com abuso. Bom, então nós estamos hoje lá, completando 8 anos do Filosofia na Praia. Distribuímos mais de 80 mil livros nesses 8 anos. E já realizamos mais de 158 encontros nesses 8 anos. Sábado que vem, agora, dia 27. Como é que é? Cada dia discute um filósofo? Cada dia um filósofo diferente. Desde os socráticos, pré-socráticos, até os modernos, os alemães e tudo. Um tema e vamos. Então, a última palestra lá foi muito interessante. Sabe quem foi lá? Um grande nome da historiadora brasileira, Meire Dei Priori. Uma mulher fantástica, né? Uma mulher que conta a história do Brasil, ou reconta a história do Brasil como a gente precisa. E ela, agora, você sabe quanto ela recebeu? 0. Ninguém ganha nada. Foi compartilhar conhecimento. Ninguém ganha nada, e passam conferencistas lá. Já tivemos filósofos que vieram da França para discutir filosofia aqui. E aí foi interessante que essa filósofa, Françoise, ela chegou lá no quiosque de biquíni. Eu falei assim: caramba, o conferencista vai fazer uma palestra de biquíni. Ela falou: não, eu não posso perder a oportunidade de dar um mergulho nessa praia maravilhosa antes da conferência. Pois olha, a filosofia na praia então, realimenta. Aproveitar um corte aqui, né, porque compartilhar esse encontro maravilhoso, aproveitar aí o nosso patrocinador, o querido José Cury e o Shopping Barro World, deixa pra gente novamente os dias de encontro e o horário, por favor, para a gente fazer esse corte maravilhoso. De 15 em 15 dias, o próximo será agora dia 27. Vamos tratar sobre as contradições humanas. O filósofo é um filósofo alemão que vai inspirar. O professor que vai dar a palestra gratuitamente é o professor Rogério Lengruber. De 15 em 15 dias, no quiosque Espaço A, da Maria Alice. Quiosque Espaço A, depois da Princesa Isabel, é o segundo quiosque. Você chega lá, senta e não paga nada. Quem vai falar não recebe nada. É tudo gratuito, é tudo por amor à arte, por amor à educação. Compartilhar conhecimento. Igual era na Grécia, né? Como era na Grécia. Aliás, rigorosamente como era na Ágora grega, porque a Ágora grega era na praça. Né? E no Brasil tem um cardume agora de filósofos que deram luz à filosofia novamente. O
o Portela, Clóvis Barros, tem vários aí. Augusto Cury. Espero que esses assistam ao nosso podcast e se ofereçam, porque nós não temos como pagar essas figuras tão iluminadas e luminosas, mas serão muito bem-vindos na Filosofia na Praia no dia que quiserem. E a filosofia deveria ser ensinada no ensino fundamental, né? Claro, não falta muita coisa no nosso processo educacional. E a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, que você também mencionou, eu me aposentei há 3 anos. Aí eu falei, o que eu vou fazer com a minha cabeça? Eu tenho que ocupar a minha cabeça. E como eu conheço muitos presídios, conheço todos os presídios do Rio de Janeiro, eu então procurei saber. Eu visitei presídios, na verdade eu visitei presídios em que os presos escreviam. Eu peguei um maço de papel de um preso no presídio Lemos de Brito, onde eu fui fazer uma palestra para os presos. Eles me deram. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Poesias. Caramba. 17 poetas do presídio escreveram poesias. Eu falei, eu posso publicar isso? Como eles estão acostumados a ser enganados, né? O preso é enganado pelo carcereiro, pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado. Todo mundo engana o preso. Então o preso não confia em ninguém. Eles me deram assim, mas não confiaram não. Acharam que eu não ia fazer. Aí eu contratei uma gráfica, fizemos uma revisão, publicamos o livro 17 Poetas do Cárcere. Eu falei assim, bom, então isso dá samba. Se os caras estão no cárcere, e o que o povo pensa que está dentro do cárcere? O suprassumo da maldade, né? Eu quero que se exploda, eu quero que morra, eu quero que fique 50 anos. Não é verdade. Sim. Não é verdade. Dentro do cárcere tem pessoas que, se tivessem aqui fora, estariam ajudando a melhorar a sociedade. Você que é advogado, não sei se você já foi a uma penitenciária, ali dentro tem cientistas. Cientistas. Você sabe o que é? O cara pegar uma garrafa PET, encher de água, puxar um fio ou um arame e transformar aquilo num receptor de celular? Isso, cara, é um cientista. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio, eles fazem isso. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, quem fez isso? Eles não falam, evidentemente. Pô, mas você é um cientista, camarada. Aí você pega um livro de poesia, você pega pinturas. Então você tem lá dentro artistas, tem pessoas que podem ajudar a engrandecer se tiver aqui fora. Aí eu comecei a pensar... É uma cidade lá dentro, né? São várias cidades, né? Tem cidades que você entra assim, por exemplo... Lá são 30 mil no Bangu, por exemplo? Bangu são 59 mil. 59 mil. Você sabe que 90% das cidades brasileiras tem menos de 50 mil habitantes? 59 mil só no complexo de Bangu, porque você tem presídio em Itaperuna, né? Você tem presídio em Campos, você tem presídio na Baixada Fluminense, você tem presídio em Niterói, mas concentrado ali em Jericinó, complexo de Sinop. Mas aí eu comecei a ver que lá dentro da prisão tem valores. E aí eu me reuni com um grupo de 40 advogados e advogadas e propus, vamos fundar uma Academia Brasileira de Letras do Cárcere. E os companheiros, os colegas me toparam e me deram respaldo para isso. Então nós fizemos o estatuto, nós registramos a academia e começamos a receber indicações e pedidos. Hoje, que ótimo. 2 anos depois, a academia só tem 2 anos, nós já temos as 40 cadeiras preenchidas. Preenchemos no último dia 15 desse mês, na Câmara dos Vereadores. E como é que a gente preencheu essas cadeiras? Nós temos uma... Mas tem acadêmico preso ainda? Temos 4 acadêmicos presos e temos acadêmicos, homens e mulheres. Eu digo que nossa academia dos excluídos, Academia Brasileira de Letras, Sim. dos excluídos,
ela é mais democrata do que a academia brasileira da elite, da aristocracia. Porque nós temos mulheres, muito mais mulheres, proporcionalmente, do que a ABL. Nós temos dois acadêmicos trans mulheres. A BR acho que tem nenhum, né? Não sei se tem. Não sei. Não sei, acho que não tem, não. Na nossa academia é da nossa raça, da negritude brasileira. Você vê 40, você tem ali 90% negros, porque são os negros que são presos. A maioria, né? Por que são os negros que são presos? É porque eles são bandidos? Não. É porque a justiça brasileira é seletiva e é racista. Ela prende o preto, mas não prende o branco. Então, os nossos acadêmicos, nós temos acadêmicos de todo o Brasil. Ralph, nós temos acadêmicos de todo o Brasil. Nós temos acadêmicos do Rio Grande do Sul, do Rio Nordeste todo. Temos representantes. Nós temos do Acre, temos de Brasília, de São Paulo, Minas Gerais, do Paraná. As pessoas foram descobrindo e foram... As pessoas foram descobrindo e foram se candidatando. Nós, infelizmente, embora sejam imortais, não é a pessoa que é imortal, é a obra dela que é imortal. Fica pra... Então, nós temos dois acadêmicos que, infelizmente, nos deixaram e vagaram 2 cadeiras. Nós já temos 5 presos candidatos. Isso faz parte da ressocialização. Né? Não, e esses camaradas, o que eles escrevem, não fica nada a dever à Academia Brasileira de Letras. É que o problema é que nós sofremos, como acadêmicos, eu não sou acadêmico, mas eu sou da família dos acadêmicos da Academia Brasileira de Educar-se, nós sofremos o mesmo preconceito. Nós vencemos barreiras, porque a primeira posse nossa foi em abril de 2024, foi feita numa universidade, a Universidade do Rio de Janeiro. Por quê? Que maravilha. Porque eu quero botar isso na mesa. O que você está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo, eu quero agradecer, sinceramente, porque vocês estão colocando na mesa um tema que é polêmico e que a sociedade não quer discutir. A sociedade não quer saber que quem está na cadeia é gente de bem. Tem muito mais bandido fora da cadeia do que dentro da cadedia. Inclusive, isso está sendo usado para ganhar eleição, né? Pois é. Criminalizando ainda mais os criminalizados. Então, por exemplo, aí o que nós fizemos? A segunda posse foi em universidade. Porque nós queremos que a academia discuta isso. Nós queremos que a academia bote isso na mesa para debater. A sociedade precisa debater isso. Precisa ler os livros dele. Tem um acadêmico nosso que é fantástico. Aceitando ou não, tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Tem um acadêmico nosso que foi preso 12 anos. Traficante, ladrão, 12 anos. Ele escreveu um livro, quando saiu da cadeia, O Bandido que Virou Artista. Ele é um artista. Ele é um artista. Conseguiu se recuperar, né? Ele não só escreve, mas ele faz shows, ele faz apresentações e mais. Quer deixar o nome? Ou... Não, é Sagat B. Ele merece. Sagat B. Ele merece até que... Parabéns por ter se ressocializado. Merece até que vocês o convidem para cá, para ele contar a história dele, que é uma história emocionante. Segundo livro dele, ele escreveu a história de um amor entre 2 mulheres lésbicas. Você imagina um homem violento, traficante, assaltante, que tem a sensibilidade para compreender o amor entre 2 mulheres? Você imagina? Não é um milagre? Esse conseguiu, dentro das leis, né, quando a pessoa é presa, se ressocializar, se mudar toda o seu passado. Desculpe, eu vou dizer para você, esse e todos que tiverem a oportunidade. Sim. O problema é que nós não queremos dar oportunidade para eles. A verdade é que existe uma parcela da sociedade que não quer ser igual. Ele quer manter seus benefícios, suas regalias, os seus dotes. Não quer a sociedade igual. E esse camarada escreveu o 3º livro. Já está na terceira. Para crianças.
A história dele canta a história de um menino preto chamado Binho. E o que ele está fazendo? Ele está levando esse livro, conversando com as escolas públicas. Ele conseguiu um auxílio, editou esse livro para criança, e ele está discutindo isso com as crianças das escolas públicas. Olha só que fenômeno. E qual o nome do livro? Esse terceiro? Terceiro é Binho, o menino pretinho. É o Pretinho Sonhador. Pretinho sem... Sonhador. Pretinho Sonhador. E ele está discutindo com aquela criança... as crianças a sonhar, estimulando as crianças a sonhar. Então, e agora nós tivemos a alegria de dar posse na Câmara dos Vereadores, que é um órgão público que nos reconhece, reconhece os acadêmicos, um negócio fantástico do nosso querido vereador Leonel de esquerda, que foi de esquerda. E o Ralf, já deixa aí para ele convidar para a próxima, né, reunião, o Jornal Última Hora, o Jornal da República, ele está participando. Principalmente dessa aí na praia, porque é interessante. Também, E estamos chegando ao fim, Ralf. Assunto tão a gente só não pode deixar de falar sobre essa realidade agora da prisão do Oruan, a prisão de alguns funkeiros, que Vossa Excelência participou, puder comentar com a gente esses casos, para a questão de ilustração aqui, que é uma fase importante aí da vida. O povo preto precisa de liderança. O povo preto e pobre precisa de liderança. Mas uma liderança positiva. Mas a sociedade não quer que essa liderança apareça. O Oruan é um gênio da comunicação. Ele tem 30 milhões de seguidores. Qual é o político brasileiro? Nem os candidatos à presidência da República têm esse número de 30 seguidores. Milhões Ele tem 30 milhões. Ele toca a música que eu gosto? Não. Ele canta a música que eu gosto? Não. Mas as letras dele são letras de um novo Zumbi dos Palmares. Estou falando isso para quem quiser me ouvir. Mas ele incomoda. Por que ele incomoda? Primeiro, porque ele é filho de um homem que sofre a maior perseguição de uma sociedade no Brasil até hoje, que é o Márcio dos Santos Nepomuceno, que é nosso acadêmico, que já escreveu 7 livros. O Márcio, ele está preso há 30 anos, isolado. Ele não se comunica com ninguém. Eu vou visitá-lo, como advogado que sou, e nós somos assim, nós falamos assim, ele fala com o microfone de lá, um vidro nos separa e eu ouço pelo telefone daqui. Ele fala pelo telefone de lá e eu ouço pelo telefone daqui, separado por um vidro. Sim. Eu pedi que ele tivesse um contato físico, ele tem 6 netos, com um neto, e um desses netos é especial, autista. Ele pediu no Natal que eu conseguisse com o juiz que autorizasse ele abraçar o neto, abraçar uma criança. Não foi permitido. Você vê como é a interpretação de segurança pública é desumana. Nenhum avô pode abraçar um neto. Ele não ressocializa, né? Mas ele é um homem religioso. Ele é um homem que já leu 800 livros. Ele é um homem que teve 4 anos de remissão de pena pela leitura. Ele é um homem que escreveu 7 livros, publicou 5, tem mais 2 na editora. E esse camarada é considerado inimigo da sociedade, inimigo da população. E o Oruan é filho dele. O Oruan podia ser o sucessor dele, mas não quer. O Oruan não quer nada com a criminalidade. O Oruan quer música, quer funk, aliás, não é funk, é trap. Trap. A música que ele faz chama-se trap. Então o Oruan faz trap e ele denuncia as mazelas e as violências que sofre a sua comunidade. Ele denuncia. Isso ele fala, nas letras dele está lá. A polícia é bundona porque a polícia entra aqui com caveirão, a polícia é safada porque vem aqui buscar dinheiro. Ele denuncia.
Ele denuncia tudo isso. E aí ele passa a ser perseguido. Agora, não é o primeiro camarada que se revolta e é perseguido. Se você quiser, eu não vou exagerar, mas só vou citar 3 casos. O Zumbi dos Palmares. Por que Zumbi foi perseguido pelo exército brasileiro e foi massacrado, dizimado? Porque ele ousou dizer que eu sou preto, mas eu quero ser livre. Né? Antônio Conselheiro. O que fez Antônio Conselheiro? Construiu uma cidade socialista onde todo mundo tinha acesso à educação, onde todo mundo tinha acesso à fé que quisesse, né? E todo mundo partilhava aquilo que plantava e colhia para comer. Destruíram a cidade de Antônio Conselheiro. E o nosso herói nacional, nosso querido Tiradentes. Mas a gente pode chegar na modernidade. O homem que quis mudar a sociedade brasileira através da educação nunca chegou ao poder porque destruíram a imagem de Leonel Brizola. Então, essas pessoas que incomodam, eles são perseguidos. E a polícia do Rio de Janeiro, outro dia eu vi, você fez uma entrevista muito boa com um desses perseguidores, que é o último secretário de Polícia Civil que teve o Rio de Janeiro, que deveria estar num tribunal internacional penal porque matou, sem nenhum motivo, 122 pessoas. Esse camarada, ele persegue o Oruan porque lá no passado ele foi o primeiro delegado a prender o Márcio Nepomuceno, quando o Márcio Nepomuceno tinha 18 anos. E ele não esquece isso. E ele usa o cargo público para perseguir as pessoas. Isso é crime. Isso é abuso de autoridade. Isso está na lei. É abuso de autoridade. Então, que fique registrado aqui. Por que perseguem Oruan? Porque ele incomoda. Ele incomoda. E que ele continue incomodando. Assim seja. A gente tem muito o que falar ainda, mas infelizmente nosso tempo hoje se redimiu. Obrigado por todos os esclarecimentos. E o Marcola, ele já está há 30 anos preso, mas a pena máxima não é 30 anos? Pois é, não falo do Marcola, eu falo do Márcio Santos Nepomuceno. Marcola eu não sei, eu não conheço, não tenho nenhuma ligação com ele. 30 anos é a pena máxima, ou seja, atualmente é 40, mas quando o Márcio foi preso, com 18 anos, há 30 anos atrás, ele hoje está com 48, a pena máxima era de 30 anos. Então, por que ele continua preso? Porque esse delegado inventou histórias, olha só, é bom você fazer essa pergunta. Esse delegado inventou histórias atribuindo ao Márcio crimes que ele teria cometido desde Campo Grande. Ele está preso isolado, ele não se comunica. Sabe quanto custa um preso federal? É bom a gente falar isso para os nossos telespectadores. R$35 mil por mês. R$35 mil por mês dava para educar 100 crianças numa escola pública integral de qualidade. R$35 mil custa um preso. Então, você acha que a Polícia Federal ia, com toda essa estrutura que ela tem, deixar que o preso federal, que o Márcio é um preso federal, se comunicasse, continuasse comandando o crime, que é o que dizem os delegados do Rio, mentindo para a população para fazer campanha eleitoral. Então, mentem para a população afirmando que o Márcio continua comandando o crime. Isso é absolutamente impossível. Eu já tenho uma declaração das autoridades do Senapen. Senapen é a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, dizendo que o Márcio não se comunica com o mundo exterior. Porque se ele der uma declaração contrária, quem está cometendo o crime é o policial federal, é o Senapen. Alguém está cometendo crime. Ou o delegado daqui do Rio, esse sim está cometendo crime, mentindo para a população, dizendo que o Márcio continua comandando o crime no Rio de Janeiro, ou o policial federal que recebe R$35 mil de todos nós contribuintes para manter o Márcio isolado, e o Márcio continua comandando o crime.
alguém está cometendo um crime. Alguém tem que responder por isso. Sim. E é isso. Encerramos com chave de ouro. Muito obrigado por atender o convite do Ralf Shot. E viva o Brasil, né? Não conseguimos falar do Flamengo e do futebol, mas... viva o Brasil. Vamos ter jogos aí emocionantes. Vamos ganhar. Vamos Hoje aí, vocês acham? E é isso, chegando ao fim aí. Hoje, Vamos deixar o placar para lá, porque o mais importante aqui é como o juiz falou, o doutor, né, Ciro Darlan falou, o importante é compartilhar sabedoria. Próximos eventos aí na praia, Última Hora vai estar cobrindo. Próximo, é uma boa matéria. Próximo evento da academia de cárcere aí, o jornal também está compartilhando aí essas pessoas que conseguem, na verdade, na prática, no dia a dia, né, mostrar que conseguiram se superar, conseguiram se tornar pessoas de bem. Porque esse eu acho que é a maior vitória de uma pessoa que foi condenada por anos, né? Obrigado aí, Ralf, pela parceria. Enquanto o Brasil ganhar a Copa, nós vamos fazer uma só sobre o Flamengo. Vamos embora. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao querido nosso patrocinador, José Cury, ao Shopping Barro World. Estamos aqui no estúdio Barro World. E não perca os próximos, né, podcasts. Deixe seu like e faz o aviãozinho. Convida mais pessoas para estarem assistindo. Esse que foi um podcast maravilhoso aí sobre crianças, sobre os menores, que tanto precisam dos nossos apoios. Não esquecendo que um dia a gente também já foi criança, já foi o menor, e com a graça de Deus e dos nossos pais e de todo o convívio da comunidade se tornamos pessoas melhores. Obrigado a cada um que assistiu e até uma próxima. Obrigado. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.